Existe um paradoxo muito doido sobre o modo como a gente entende a mente humana hoje em dia. Como assim? É que, se a gente pensar no termo narcisismo agora, a primeira imagem que vem à cabeça de quase todo mundo é alguém tirando 1 milhão de selfies. Nossa, sim. Ou aquela figura corporativa extremamente arrogante, né? Exato. Mas a origem clínica dessa palavra é bem mais obscura. Em 1899, um psiquiatra chamado Paul Neck usou o termo para descrever uma perversão sexual muito específica. Uhum. Uma condição onde o indivíduo tratava o próprio corpo com a mesma fascinação que normalmente direcionaria a um parceiro. Isso. E a grande questão que fica é, como é que um conceito que descrevia uma condição psiquiátrica rara foi transformado pelo Freud na base estrutural de como absolutamente todos nós amamos, dormimos, adoecemos e formamos a nossa autoestima? Essa é a grande virada de chave. É um movimento de tirar algo que estava lá nas margens da patologia e colocar bem no centro do desenvolvimento humano normal. E é exatamente essa mecânica que a gente vai desmontar no nosso áudio de hoje. Então, boas-vindas a mais um mergulho profundo nas engrenagens da mente aqui no Psi em Áudio. Muito obrigada, é ótimo estar aqui de novo para esse debate. A nossa missão nesta edição é desbravar um dos textos mais cruciais e complexos da psicanálise, que é o ensaio sobre o narcisismo, uma introdução, lá de 1914. Um texto denso, mas fundamental para quem estuda a área. Com certeza. E, bom, antes da gente entrar de cabeça nessa teoria, eu tenho um recado rápido e muito especial para quem quer dar um passo além nos estudos. Ah, novidade do canal. Sim. O nosso canal agora conta com o Clube Psi. É um espaço exclusivo para quem estuda e trabalha com psicologia, com cursos de aprofundamento e vídeos restritos para membros. É um material incrível, viu? Demais. E para ter acesso, é só clicar num botão Seja Membro aí na tela. É um conteúdo de altíssimo valor por um preço muito baixo. Fica o convite para todo mundo fazer parte da nossa comunidade. Vale muito a pena. Mas voltando ao nosso mergulho, 1914 não foi um ano qualquer para a publicação desse texto, né? Tinha uma verdadeira guerra teórica rolando nos bastidores. Uma guerra intelectual intensa, na verdade. Para entender o porquê de o Freud ter escrito esse texto, a gente precisa olhar para os conflitos que ele estava enfrentando com Carl Jung e com Alfred Adler. Os alunos mais brilhantes dele, praticamente. Retração desse interesse geral. Já o Adler, por outro lado, tentava explicar os comportamentos humanos através do que ele chamava de protesto masculino. Que seria uma busca por poder, né? Exato. Uma busca por poder e superioridade impulsionada pelo ego. E que, segundo Adler, era completamente desconectada da sexualidade. Ou seja, a base de toda a teoria psicanalítica que coloca a pulsão sexual como motor central de tudo estava sob ataque direto. Precisamente. E o texto sobre o narcisismo é a resposta do Freud a isso. Ele precisava de um conceito teórico que provasse que mesmo as atitudes mais focadas no próprio indivíduo... Tipo, a busca por poder ou o isolamento. Isso. Que até mesmo essas atitudes ainda eram, na sua raiz mais profunda, alimentadas pela mesma energia da libido. Então ele introduz a ideia de que a libido não se divide em energia sexual e energia não sexual. Ah, entendi. A divisão, na verdade, é de direção. A libido pode estar investida em objetos do mundo exterior ou ela pode estar investida no próprio ego. Só que essa mecânica da direção da energia traz um problema prático de investigação, né? Porque o Freud não tinha como colocar pessoas normais numa máquina de ressonância magnética para ver para onde a libido estava indo. Com certeza não. Ele precisava observar o sistema falhando de forma extrema para conseguir entender o funcionamento. E foi aí que o estudo das psicoses entrou em cena. Sim, o que a gente chama hoje de esquizofrenia, né? Que os psiquiatras da época, como o Kraepelin e o Bloiler, chamavam de demência precoce ou parafrenia. Esse foi o grande laboratório para a teoria do narcisismo. E o desafio era explicar a diferença mecânica entre um paciente com uma neurose, tipo a histeria, e um paciente com parafrenia. Exatamente. Vamos tentar visualizar essa diferença para quem está escutando a gente. O paciente neurótico sofre.
ele tem sintomas físicos e muitas vezes se afasta da realidade. Uhum. Mas mesmo trancado no quarto, a mente dele ainda está povoada por pessoas, sabe? Ele ainda fantasia com relacionamentos, ainda sente raiva do pai, deseja a atenção de alguém. Nem que seja só no teatro da própria mente. Isso. E é por isso que a psicanálise clássica conseguia trabalhar com a neurose, porque o paciente neurótico retira a libido do mundo real, mas ele mantém essa energia fortemente agarrada aos objetos na fantasia. A ponte de energia ainda existe. Tá, e o paciente esquizofrênico? Ele faz um movimento radicalmente diferente. Ele corta a ponte. Ele retira toda a libido das pessoas e das coisas do mundo externo. E o mais importante, ele não substitui isso por fantasias. Nossa, mas tipo, se a energia não pode ser destruída, ela só é transformada ou movida? Para onde vai essa represa inteira de libido quando a ponte com o mundo externo é implodida? Ela retorna massivamente para o próprio indivíduo. É jogada inteiramente de volta no ego. Caramba. E é essa inundação do ego com uma libido que deveria estar no mundo, que gera megalomanias, sabe? Aquele delírio de grandeza absoluto. Sei. Onde o paciente acha que é a figura mais importante do universo. Exato. Ou até mesmo o criador de tudo. É o ego transbordando de libido. O que nos traz aquela analogia que o Freud usa para explicar essa dinâmica. E eu acho que é uma das imagens mais elucidativas de toda a teoria. A figura da ameba. Ah, essa é clássica. Muito didática. Pessoal que está ouvindo, tentem imaginar aquele organismo unicelular microscópico. A ameba tem um corpo principal, que representaria o nosso ego. Certo. E para interagir com o ambiente, ela estica uns pequenos tentáculos, os pseudópodes. Esses tentáculos seriam os nossos investimentos objetais, né? A energia que a gente lança em direção aos amigos, projetos, parceiros amorosos. Perfeito. E a genialidade dessa imagem está na fluidez. Porque a ameba pode esticar esses pseudópodes, mas ela pode, a qualquer instante, recolher todos eles de volta para o corpo principal. Ah, faz sentido. Na infância, num estado que a teoria chama de narcisismo primário, não existem tentáculos esticados. A libido e o ego estão tão fundidos que são indistinguíveis. Toda energia vital está contida no corpo principal. E aí, conforme a gente vai amadurecendo, a gente começa a esticar esses braços de energia para fora. Isso, criando a chamada libido objetal. Mas, espera aí. Seguindo a lógica da ameba, me surge uma questão puramente econômica aqui. Pode falar. Se a mente trabalha com uma quantidade finita de energia, isso significa que apaixonar-se perdidamente, tipo investir uma quantidade colossal de libido numa única pessoa, é no fundo um ato de esvaziamento de si mesmo? Olha, se a gente olhar puramente pela economia psíquica, sim. É uma gangorra. Sério? Sim. Quanto mais energia você coloca no mundo externo, menos sobra no reservatório interno. O estado de apaixonamento no seu auge extremo é o empobrecimento quase total do ego. Nossa, que perspectiva intensa. A pessoa perde o interesse em si mesma, ignora as próprias necessidades de autopreservação e transfere toda a vitalidade para o objeto amado. E qual seria o oposto disso? O oposto exato seria a fantasia paranoica do fim do mundo, que a gente vê na psicose, onde o indivíduo suga toda a energia de volta para si e o mundo exterior literalmente deixa de ter qualquer significado ou existência psicológica. É muito impressionante pensar no amor romântico como um esgotamento do narcisismo. Mas, se esse narcisismo primário, original, que é essa fase da ameba, totalmente recolhida, se isso fica enterrado por baixo da nossa vida adulta normal, como foi possível mapear isso sem depender só de pacientes com psicoses severas? O Freud percebeu que a biologia do nosso corpo frequentemente força a ameba a recolher os tentáculos no dia a dia. A dor e o adoecimento físico são exemplos universais disso. Qualquer pessoa da nossa audiência que já teve uma enxaqueca brutal ou uma dor de dente severa vai se identificar agora. Com certeza. Quando o corpo dói de verdade, o mundo externo perde a cor. Não importa se a pessoa está apaixonada, não importa se tem um prazo apertado no trabalho, toda aquela energia esticada para o mundo recua super rápido. Exato. O texto até cita o poeta Wilhelm Busch,
que descreve um homem com dor de dente dizendo que a alma do doente fica concentrada no estreito orifício do molar. A alma, nesse caso, sendo a libido, né? Isso. O egoísmo de quem está doente não é uma falha moral, sabe? É um mecanismo de defesa psíquico. É o retorno temporário e necessário da libido para o próprio ego para conseguir lidar com a lesão orgânica. Entendi. E o mesmo princípio se aplica a algo tão natural quanto o sono. Peraí, dormir é um ato profundamente narcisista, então? Totalmente. Para conseguir repousar, a gente precisa retirar os nossos investimentos de energia do mundo externo. Faz sentido, você desliga dos problemas. Sim, quem deita para dormir recolhe ativamente os pseudópodes e foca toda a energia no desejo exclusivo de descansar o próprio corpo. Aí, quando a gente acorda, lança a energia de volta para o mundo. Incrível. Agora, e quando esse recolhimento acontece sem uma doença comprovada? A gente precisa falar sobre a hipocondria. Ah, esse é um ponto riquíssimo. Porque, diferente de uma perna quebrada ou um dente infeccionado, o hipocondríaco sofre horrores, mas os médicos examinam e não encontram nenhuma base orgânica visível. Como a teoria da libido explica essa dor que a pessoa realmente sente? Então, na dor física real, a lesão no tecido puxa a libido. Na hipocondria, o mecanismo se inverte. Não tem lesão física prévia, mas a energia da libido retorna para o ego de forma excessiva e começa a se represar em determinadas partes do corpo. Represar como? O que a teoria propõe é que na hipocondria essas partes do corpo passam a funcionar como zonas erógenas. Zonas erógenas, tipo os órgãos genitais? Exatamente na mesma lógica de acúmulo de tensão. Um órgão genital acumula sangue e tensão psíquica que gera desprazer até que haja uma descarga. Uhum. E na hipocondria? Na hipocondria, um órgão qualquer, tipo estômago ou coração, se torna engurgitado de libido. Essa quantidade massiva de energia represada ali, sem conseguir escoar para o mundo externo, gera uma tensão psíquica enorme. E essa tensão vira dor. Isso, essa tensão de energia acumulada experimentada pelo indivíduo como dor hipocondríaca e uma profunda aflição. Entender como essa energia vital molda tudo no nosso dia a dia, desde o sono até o adoecimento, é o que torna o mergulho na psicologia tão revelador, né? É fascinante. E aproveitando o fluxo dessa reflexão, se o pessoal que está acompanhando, estudantes e profissionais da área, se vocês estão achando útil acompanhar o raciocínio até aqui, fica o convite caloroso para curtir o conteúdo no canal. Ajudem a fortalecer a nossa comunidade. Sim. Mais importante ainda, compartilhem o link lá nos grupos de WhatsApp e Telegram da Faculdade de Psicologia. Levar essas discussões teóricas adiante ajuda muita gente nas provas e na jornada acadêmica. É sempre valioso construir o conhecimento em rede, discutindo os conceitos com os pares, tirando dúvidas. Sem dúvida. E lembrando que quem quiser beber direto da fonte, a gente deixou as sugestões de bibliografia na descrição do vídeo. E claro, fica o lembrete para se tornar membro do Clube Psi e ter acesso a todo o nosso material de aprofundamento. Vai lá que tem muita coisa boa. Bom, a gente já compreendeu o movimento de recuo da energia. A ameba encolhe na dor, no sono e na psicose. Mas o que impulsiona a energia na direção contrária? Quando a ameba resolve esticar os braços para o mundo e escolher um objeto de amor, como ela decide quem amar? A escolha não é nada aleatória. A teoria mapeia 2 grandes caminhos para a escolha objetal. O primeiro é o que a gente chama de tipo anaclítico, que pode ser traduzido como tipo de ligação ou tipo de apoio. E como esse apoio se forma na prática? Ele deriva diretamente das nossas primeiras experiências de sobrevivência. Um recém-nascido tem instintos de autopreservação, né? Ele precisa ser alimentado, aquecido, protegido. Claro. As pessoas que satisfazem essas necessidades básicas, historicamente a mãe ou a figura de cuidado primário, se tornam os primeiros alvos de amor. Então, o adulto que faz uma escolha objetal anaclítica está, no fundo, buscando reproduzir essa figura que o alimentou ou protegeu lá atrás. É o amor focado na dependência e no cuidado. Entendi. E o segundo tipo? É a escolha objetal narcisista. Neste modelo, a pessoa não busca o substituto da figura de cuidado. Ela busca a si mesma. Como assim? Amar a si mesmo no outro?
Isso. A pessoa pode amar o que ela mesma é atualmente, ela pode amar o que ela já foi no passado, ou amar aquilo que ela desesperadamente gostaria de ser. A gente precisa relatar aqui, com total neutralidade, como o Freud enxergava a distribuição desses estilos no início do século XX. Ele tendia a associar o amor do tipo anaclítico, Que é aquele que supervaloriza o outro e empobrece o próprio ego, né? isso. Ele associava isso como um padrão tipicamente mais masculino na época dele. Já a escolha narcisista pura foi descrita por ele como um traço mais frequente em certas mulheres do seu tempo. Uhum. Mulheres que desenvolviam um certo autocontentamento, onde a necessidade central não era amar ativamente, mas sim ser amada, e aceitar o parceiro que preenchesse essa condição. É fundamental a gente contextualizar essas observações na estrutura social daquela era, obviamente. Com certeza, eram outros tempos. Mas o que transcende a questão de época é a fenomenologia da atração. Porque, independentemente de quem seja, a teoria aponta para o magnetismo absoluto que as pessoas com forte perfil narcisista exercem sobre as demais. A atração é quase gravitacional. O texto traz uns exemplos geniais sobre isso, de como a gente é fascinado por grandes criminosos na literatura ou por animais como os gatos. O exemplo dos gatos é perfeito. Todo mundo já passou por aquela experiência de tentar fazer carinho num gato que ignora solenemente a interação, e quanto mais o animal demonstra não precisar de ninguém, mais obcecados a gente fica em ganhar a atenção dele, porque essa autossuficiência é tão hipnótica. Porque ela reflete um estado de bem-aventurança, sabe? Uma invulnerabilidade que a esmagadora maioria dos adultos precisou abandonar. Uhum. Conforme a gente cresce, a realidade, a moralidade e as exigências da sociedade forçam a gente a abrir mão de achar que somos o centro de tudo. Quando vemos alguém ou um animal que parece ter preservado essa redoma de narcisismo primário e que basta a si mesmo, a gente sente uma inveja profunda dessa posição psíquica. O que nos joga direto num dos conceitos mais inesquecíveis de toda a teoria freudiana, que é Vossa Majestade o bebê. Ah, sim, lindo conceito. Quando a gente fala sobre o abandono do próprio narcisismo, acho que nada ilustra melhor a tentativa de recuperar isso do que a relação com os filhos. É uma dinâmica belíssima, mas muito densa também. Pensa nos pais afetuosos que já foram amassados pela vida e forçados a aceitar suas próprias limitações e falhas. Eles encontram no recém-nascido um vaso perfeito para depositar todo o seu narcisismo primário perdido. Eles projetam no bebê uma perfeição absoluta, né? Exato. Para a criança, as leis da biologia e da sociedade devem ser suspensas. Ela não está sujeita às mesmas regras dos meros mortais. Ela não pode sofrer, ela vai concretizar todos os sonhos de grandeza que os pais viram fracassar nas próprias vidas. A criança vai ser o grande atleta que o pai nunca conseguiu ser, ou viver o romance irretocável que a mãe nunca teve. No fim das contas, aquele amor parental comovente, que parece ser o sacrifício supremo pelo outro, é desmascarado na teoria como o próprio narcisismo dos pais. Renascido e transmutado. Isso, a imortalidade do ego é garantida através da próxima geração. Mas, bom, a cronologia avança. A criança, que era Sua Majestade, precisa crescer. Ela vai para a escola, sofre críticas de professores, entra em conflito com colegas e percebe de forma muito dura que o mundo não orbita ao redor dela. A realidade bate na porta. Bate forte. A realidade exige que o narcisismo primário seja abandonado. Mas a gente sabe que energia na psique não evapora simplesmente. Para onde vai todo esse amor próprio se o ego atual da pessoa se descobre cheio de falhas? Essa é a fundação para o que mais tarde na teoria psicanalítica vai ser consolidado como o superego. O narcisismo, de fato, não desaparece, ele é deslocado. Deslocado para onde? O ser humano não consegue suportar a ideia de abrir mão da perfeição que experimentou lá na infância. Como a realidade prova todo dia que o ego atual não é perfeito, a mente projeta uma imagem externa a si mesma, que é o ideal do ego. É tipo se a mente dissesse assim, tá, eu não sou perfeito agora, mas existe uma versão idealizada de mim, baseada em todas as expectativas culturais e éticas, e é essa versão que eu amo. Perfeito. O indivíduo passa a direcionar o antigo amor próprio infantil para tentar alcançar esse modelo inatingível.
Uhum. E é exatamente a existência desse ideal do ego que condiciona a repressão ou o recalque. Uma pessoa só reprime um instinto ou um desejo se ele entrar em conflito direto com as exigências desse ideal. Se não houvesse o ideal do ego estipulando o que é aceitável, não teria necessidade de esconder os impulsos da consciência. Espera um pouco, deixa eu fazer uma pausa aqui, porque existe um terreno onde muita gente que está estudando acaba escorregando. Pode falar. Se eu coloco uma versão minha num pedestal inatingível, ou se eu coloco um parceiro romântico num altar de perfeição, eu não estou sublimando a minha energia? Qual é a mecânica exata que diferencia a idealização da sublimação? Nossa, essa confusão é extremamente comum. Mas a mecânica das duas é completamente diferente. A sublimação diz respeito à pulsão, ao instinto em si. Certo. Sublimar significa alterar o alvo original da energia sexual e direcionar ela para um objetivo não sexual e socialmente valorizado, como a produção de ciência ou arte. A energia muda de natureza operante. Ah, tá. Já a idealização diz respeito exclusivamente ao objeto. Então, pensa comigo numa analogia automotiva. A idealização seria tipo comprar um carro popular e fantasiar na própria cabeça que ele é uma Ferrari inestimável. Você não mudou a natureza do motor, só exaltou o objeto. Exato. Já a sublimação seria arrancar o motor daquele carro e usar ele para bombear água para uma comunidade inteira. A função da energia mudou completamente. Uma analogia excelente. É exatamente isso. Na idealização, o objeto é engrandecido e exaltado na mente, seja um parceiro amoroso ou o próprio ideal do ego, mas o instinto permanece o mesmo. A pessoa pode idealizar profundamente alguém sem ter sublimado 1 grama sequer da sua pulsão. E exigente para servir de norte. Como a gente garante que vai perseguir ele? O texto sugere que a mente cria um vigilante para isso, né? Sim, o que o Freud chama de uma agência de observação especial, que no nosso vocabulário cotidiano a gente costuma chamar de consciência. A famosa voz na cabeça. É ela mesma. O papel dessa agência é atuar como um juiz interno implacável. Ela passa a vida inteira medindo o ego real, falho e humano, contra a perfeição exigida pelo ideal do ego. E de onde vem a voz desse juiz? Ela não nasce do nada. Ela é internalização de vozes externas. Começa lá atrás com as críticas e exigências dos pais durante a infância e depois vai incorporando as repreensões dos professores, as normas morais da sociedade e, finalmente, o peso difuso da opinião pública. Caramba! A consciência é a soma de todos esses olhares críticos que o indivíduo pegou e colocou para morar dentro de si. E aqui, mais uma vez, a observação da loucura explica o comportamento sadio. Como isso se manifesta na paranoia. O paciente com delírios persecutórios frequentemente relata estar sendo vigiado ou escuta vozes comentando os passos dele na terceira pessoa. O que a doença paranoide faz é pegar essa agência de observação interna que todos nós temos e externalizar ela de forma regressiva. Ah, entendi. A pessoa com paranoia não cria o juiz do zero, o juiz já estava lá. A doença apenas joga a voz da consciência de volta para o mundo exterior, transformando as críticas internas nas vozes hostis que o paciente escuta na alucinação. A consciência vira tipo um alto-falante voltado contra o próprio indivíduo. É fascinante. E é esse juiz interno que acaba gerenciando o fluxo da nossa autoestima, né? Exatamente. Porque se a nossa energia flui para amar alguém, a gente esvazia o nosso ego e a autoestima cai. Mas se esse amor é correspondido, a energia volta e a autoestima sobe. E, paralelamente, quando a gente consegue agir de acordo com as exigências desse juiz e alcança minimamente o nosso ideal do ego, somos recompensados com um fluxo de energia que também eleva a autoestima. Em resumo, a autoestima se torna o termômetro dessa complexa economia. Ela é composta pelo resíduo do narcisismo infantil primário, que a gente consegue manter, Certo. pela satisfação de sermos correspondidos no mundo externo e pelo sucesso do ego real em agradar às demandas severas do ideal do ego. Incrível. Bom, fazendo um apanhado geral da nossa jornada teórica hoje para o pessoal, fica bem nítido quanto aquela visão superficial do narcisismo cai por terra. Com certeza, é muito mais profundo. A gente desconstruiu a ameba primitiva, viu como a energia é sugada de volta para dentro durante a dor física e o adoecimento hipocondríaco.
Analisou como a força do narcisismo dita quem vamos amar e o quanto projetamos de nós mesmos na figura dos bebês, até culminar na construção desse edifício estrutural que é o ideal do ego, patrulhado constantemente por essa nossa agência de observação. O ponto central é que o aprendizado principal aqui mostra que a libido não se perde. A energia que animava aquela megalomania da infância não evapora. Ela é a mesma energia que constrói as réguas morais mais elevadas que vão guiar a pessoa pelo resto da vida. É a biologia se transformando em estrutura cultural. Perfeito. E para fechar esse nosso mergulho profundo de hoje, considerando essa dinâmica toda, acho que a gente pode deixar uma provocação final. Uma semente para quem está ouvindo continuar elaborando por conta própria. Acho ótimo. Se a gente conectar essa base clínica clássica com o comportamento moderno, o texto nos mostra que o ideal do ego é construído a partir das críticas dos pais, educadores e da pressão massiva da opinião pública. É essa plateia internalizada que passa a julgar o nosso ego real dia e noite. Certo. A provocação que fica é a seguinte: até que ponto o que nós chamamos hoje na modernidade de amor próprio ou de cuidar de si mesmo é genuinamente sobre a nossa essência? Nossa. Ou será que grande parte do que a gente chama de autoestima elevada é, na verdade, só o alívio temporário de conseguir agradar essa arquibancada invisível e extremamente exigente que a sociedade forçou a gente a construir dentro da nossa própria cabeça? Uma reflexão pesada e absolutamente genial para encerrar nossos estudos de hoje. É para ficar pensando olhando para o teto depois. Não tem como sair imune. Com essa ideia reverberando, eu agradeço imensamente a todo mundo da psicologia que acompanhou essa análise teórica até aqui. Não deixem de seguir o canal Psi em áudio para não perder os próximos mergulhos detalhados nos fundamentos da mente humana. E não esqueçam de conferir o Clube Psi, hein? Bem lembrado. Explorem a descrição para conhecer as vantagens de ser membro. Bons estudos, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.